Olá pessoal, eu sou a Jaqueline. Tivemos aí um problema na conexão minha com a Patrícia, embora nós sejamos muito conectadas assim enquanto equipe, tá? Então eu vou entrar por aqui desse jeito e contar um pouquinho da minha experiência e responder algumas perguntas aí de vocês, né? Pra gente não ficar aí sem responder essa expectativa de vocês aí que todo mundo ficou esperando, né, por esse momento. Então, a Patrícia contou um pouquinho, né, como a minha entrada lá no Instituto. E aí eu queria contar um pouquinho, né, que na minha jornada enquanto psicóloga e na minha formação, né, eu entendia que todo comportamento de seletividade alimentar, ele estava sendo... a criança tinha esse comportamento porque ela usava como um instrumento, né, de controle para manipular a mãe ou o pai, ou para chamar atenção, né? E, na verdade, em alguns momentos, sem ou com seletividade alimentar, né, esse instrumento de controle, né, que é utilizar o alimento para chamar atenção, enfim, né, ele faz sentido, né? Em alguns momentos, sim, algumas crianças com seletividade, até as sem seletividade, utilizam o alimento como um instrumento de controle para manipular os pais, né? Mas nas crianças com dificuldade alimentar, a minha visão mudou um pouco depois que eu comecei a realizar um trabalho lá no Instituto, né? Porque eu percebia que tinham muitas questões envolvidas além do comportamento indesejado, né? Então, como psicóloga, eu tive que aprender um pouco a ter um olhar diferenciado sobre essas crianças, né? Então, por exemplo, num dos primeiros encontros, eu fui convidada a coordenar os grupos de mães, né? E num dos primeiros encontros, eu me lembro muito bem de uma mãe que veio contando do filho, né? Que ela tinha que alimentá-lo, ele saía correndo, ele não ficava à mesa, então ela saía correndo atrás com o prato, a colher na mão, né? E aí nesse momento eu parei, eu fiquei ouvindo a história dela e falei, gente, como essa mulher, né, como essa mãe está sendo permissiva com essa criança, eu tenho que ajudá-la nesse sentido, né, porque lugar de comer é na mesa, né, então ela tem que ser um pouco mais firme, enfim. E aí depois, com todo o estudo que eu tive que, assim, me dedicar, né, por estar atendendo essas crianças, né, por toda a prática que eu vivi, né, eu pude perceber que aquela mãe, o único jeito dela alimentar o filho dela, que tinha umas questões além do comportamento, que eram questões sensoriais, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, era o único jeito dela alimentá-lo, que ela não tinha outro jeito, né, e que se ela não alimentasse ele daquele jeito, ele não ia comer, né. Então, eu tive que mudar realmente um pouco a minha visão enquanto psicóloga, né? Que no entendimento de que o comportamento é uma consequência da dificuldade alimentar e não a causa, né? Então, nesse sentido, eu fui aprendendo, né, a perceber algumas informações que a gente tinha que se atentar quando a gente começava a ouvir as histórias dessas crianças, né? Então, por exemplo, uma entrevista inicial, quando o pai nos procura ou me procura, né, o psicólogo ele tem que ter um olhar para algumas red flags, né? Que são super importantes. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que muitas dessas crianças elas apresentam um desconforto gastrointestinal, né? E isso impacta diretamente na dificuldade alimentar. Então, eu me lembro de uma criança de 5 anos que apresentava uma recusa alimentar, né? Ela nos procurou
E durante a avaliação, né, a mãe comentou que ela só comia ovo frito e leite, né, a bordinha do ovo frito e leite. Ela já tinha feito 1 ano de terapia, sem sucesso, já tinha procurado outros profissionais, né? E durante o atendimento, a minha avaliação com essa criança, né, eu fui ajudando ela a tomar um pouco da consciência do que acontecia com ela, né? Porque na minha visão como psicóloga, eu já tinha uma visão um pouco mais integrativa pela minha formação em mindfulness, né? De que o corpo e a mente é uma coisa só. Então eu comecei a ajudá-la a entender quais os sinais corporais que ela tinha, né? E numa das brincadeiras que a gente estava realizando, ela referiu uma dor ao engolir e um desconforto abdominal, né? Então, e aí eu procurei a mãe, né? E nós conversamos, e quando nós conversamos, a mãe decidiu ir procurar um gastropediatra. Até nós fomos que indicamos um gastropediatra que entende de recusa, e a criança fez uma endoscopia, e aí na endoscopia deu positivo para esofagite zoonofílica, né? Então essa criança poderia fazer anos e anos de terapia que com esse desconforto não ia funcionar, né? Porque cada vez que ela engolia, ela sentia a dor, fazia o registro de dor, olhava para aquele alimento não é seguro, fazia o registro de dor na mente, não quero mais, recusava, passava a recusar, né? Então esse é um red flag que acho que a gente, enquanto psicólogo, lá numa entrevista inicial, lá na anamnese, tem que estar atento, né? Outro ponto super importante que eu não sabia e que eu aprendi, né? Que nós devemos prestar atenção são as dificuldades sensoriais que as crianças podem apresentar, né? Nossa, mas o que é isso, né? Eu desconhecia realmente e comecei a entender um pouco, né? Então nós experienciamos o mundo por meio dos sentidos, e esses sentidos, eles nos dão informações, né? Os sentidos, o ver, o ouvir, o cheirar, né? O tato, o paladar, e eles vão dando informações de como a gente deve agir e se comportar, né? Muitas crianças típicas, eu não estou falando nem de autismo, porque isso é uma condição muito frequente no autismo, né? Elas podem apresentar algum desafio no processamento sensorial, dessas informações recebidas pelos sentidos, e isso impactar. Então, por exemplo, eu me lembro de um caso de uma criança que os pais ele foi diagnosticado com uma dificuldade no processamento sensorial, e os pais levaram um menino no final de semana super felizes, a família estava super feliz no circo. A mãe estava super feliz, vou levar, nossa, vai ser uma experiência única, né? E quando essa criança entrou no circo e o espetáculo começou, ela teve um peti, ela começou a chorar, berrar, se jogava no chão, né? A mãe falou que ficou morrendo de vergonha, né? Porque ela falou, o que os outros vão pensar? Que o meu filho, né? Não sei, educar meu filho, né? Só que aquelas informações sensoriais do barulho do espetáculo, né, eram tão enlouquecedoras para aquela criança que o jeito dela dizer que ela estava se sentindo desconfortável era o comportamento de berrar, de se jogar no chão, enfim, né? Então, na realidade, quando a criança tem um comportamento, ela quer informar que algo não está bem. E a gente tem que ter um olhar sobre esse comportamento, né? Um olhar mais amplo, né? Então, entender o processamento sensorial dessa criança, como ela interpreta o mundo pelo meio dos sentidos, é uma ferramenta fundamental e que a gente pode usar, né, para entender uma variedade de comportamentos que a criança apresenta, né? Então, se ela tem uma hiperreação, uma hiporreação em vários canais sensoriais, contribui para ter um comportamento reativo ou não,
né? Então esse é um red flag que aí nós psicólogos lá na entrevista a gente tem que estar bem atento, né, a essas informações, né? E uma outra questão que é muito observado nas crianças com dificuldades alimentares, que é um comportamento inflexível e rituais, né? Então, como por exemplo, tem crianças que só comem alimentos na cor amarela, né? Ou alimentos da mesma marca, né? Ou às vezes ela aceita o alimento se só a mãe oferta, né? Então ela tem um comportamento desse, né? Então quando ela escolhe, por exemplo, um copo transparente para tomar o suco, né? Ela tem um comportamento desse porque ela entende que naquele copo transparente ela vai ter certeza de que aquele suco que está dentro do copo transparente é o suco que ela conhece, é o suco que é confortável e que ela não vai ter nenhuma surpresa. Então, na realidade, ela utiliza um comportamento inflexível, que é resistente à mudança, para controlar o ambiente externo, para ela ter certeza de que tudo que foi ofertado para ela, que ela for realmente fazer, vai ser seguro e confortável, né? Então, isso vai ser uma reação, na realidade, a um sistema de... Ela vai ter que se sentir... vai querer se sentir segura a todo momento, né? Então, por que ela escolhe só, por exemplo, a mãe para alimentá-la? Porque ela tem certeza que o jeito que a mãe oferta o alimento, por exemplo, na colher, né, como ela conduz, né, a colher, não vai lhe causar náusea, por exemplo. Sendo que uma outra pessoa talvez coloque a colher de uma outra forma que lhe cause esse desconforto. Então, aí ela, pronto, minha mãe, registro, né, faz o registro lá na mente dela, de que é seguro com a minha mãe, então só com a minha mãe que eu vou comer, né? E outra questão importante, então, é ir perguntando sobre a jornada alimentar, porque a jornada alimentar ela vai nos informando muitas questões, né, relacionadas a essa sensibilidade sensorial, a desconfortos gastrointestinais, e que tudo isso contribui, né, para a dificuldade alimentar, né? E na realidade, como é que uma criança, então, né, com comportamento... Como é que a gente pode lidar com uma criança com comportamento inflexível, que é mais ou menos o que o psicólogo vai trabalhar, né? Então, o que a gente pode observar? Que o comportamento inflexível da criança com dificuldade alimentar, ela não é observado só no alimento. Se você parar para perceber, ela vai apresentar esse comportamento em todos os lugares. Então, elas têm uma necessidade de sentar no mesmo lugar, elas têm uma dificuldade com mudança de rotina, né? Quando tem uma mudança de rotina que elas não estão esperando, geralmente elas têm um comportamento aí indesejado, né? Eu me lembro de uma criança que ela se sentia segura só com a mãe, então toda vez que a mãe ia sair, ela, né, ela era bem flexível na alimentação, então toda vez que a mãe ia sair, ela fazia um show, né? Claro, tem a coisa do comportamento, de que ele está mais ligado com essa mãe, né? No princípio eu achava que isso era uma ligação mais forte e tal, mas não, essa criança só se sentia segura porque essa mãe é aquela mãe que sabia alimentá-lo. Então vai que a mãe sai, eu preciso comer, eu tô com fome, quem que vai me alimentar, né? E aí eu lembro uma das primeiras crianças lá do instituto que eu avaliei, né? Porque ele foi encaminhado por uma colega fonoaudióloga, né? E essa criança estava com alguma dificuldade lá na terapia fonoaudiológica, porque quando a fono apresentava um alimento novo, o alimento que ele já conhecia, com pequenas mudanças, ele tinha, assim, comportamentos realmente bem disruptivos, né? Ele berrava, ele jogava o prato longe, né? Então, eles me solicitaram, né? A equipe solicitou uma avaliação.
E eu me lembro que ele pegou uma caixa de miniaturas de bonequinhos, né? E eram vários bonequinhos de vários personagens e todos coloridos. E ele foi, antes de começar a brincadeira em si, ele teve a necessidade de separar todos os bonequinhos por cores. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, esse menino tem toque, né? E na realidade até parecia, né? Por algumas situações que ele vivia. Mas o que ele fazia desse jeito? Ele tentava controlar o ambiente para que tudo que acontecesse no ambiente, aquela sensação, aquela emoção que ele sentia no corpo dele não fosse desconfortável e aí ele, né, não soubesse como lidar. Então a gente observa muito nas crianças com dificuldade alimentar que essa inflexibilidade não é só na comida, é também em vários momentos. E é aí que o psicólogo vai ajudar a criança nesse sentido, né? A tentar flexibilizar esses comportamentos, né? Então, a gente entende que o comportamento inflexível, ele é uma defesa da criança para controlar o ambiente e ter certeza que ela não vai ter o desconforto que ela tem com certas situações sensoriais, enfim, né? E que e que esse registro ele é tão forte que mesmo depois de sanado a situação, vamos supor, sensorial, né? Mesmo depois de trabalhado, esse registro continua lá na mente, né? Então, isso é muito comum, a gente observa muito, né? Mesmo depois de sanado as situações gastrointestinais, aquela menina de 5 anos que eu falei da esofagite eosinofílica, mesmo depois de tratar da questão gastrointestinal, ela continuava com registro na mente dela que comida causava dor, causava desconforto, né? Então, eu precisava fazer toda uma reprogramação nessa mente dessa criança. Primeiro, trabalhar com a ansiedade dela, né? Trabalhar para ela ficar mais calma e perceber sensações corporais em situações novas, em situações que anteriormente eram dolorosas e que agora não são mais, né? Então, a gente vai tentando trabalhar nesse sentido, né? Mesma coisa com as questões sensoriais, mesmo depois de resolvidas as questões sensoriais, às vezes as crianças ficam com registros mentais, né? Então, por exemplo, eu me lembro de um menino que ele, por uma questão sensorial, né, com texturas, ele tinha ânsia com certas frutas. Então, ele não podia nem olhar para a fruta que ele tinha ânsia, né? E a mãe relatou uma vez, depois de trabalhado toda a questão sensorial, a mãe relatou que ela foi à feira, né? E nesse momento ela tinha percebido que a questão sensorial dele tinha sido trabalhada, porque ela foi à feira, chegou em casa, largou as sacolas e foi atender o telefone. E dentro de uma das sacolas tinha um abacate bem redondinho, verdinho, durinho. E o menino era louco por bola. Esse menino pegou esse abacate e ficou uns 15 minutos brincando e não teve sensação de ânsia nenhuma. Pegou, jogava para cá, jogava para lá. Quando a mãe viu, ela falou, nossa, filho, você tá com o abacate na mão. Quando ela falou a palavra abacate, ele literalmente soltou o abacate e fez eca e começou a ter a sensação de ânsia. Ela falou, Jaqueline, mas ele tava lá 15 minutos sem sentir nada. Só de falar a palavra abacate, ele começou a ter a ânsia, né? Então percebe que esses registros, eles são muito poderosos, realmente, né? Eles estão lá fixados e que aí que a gente tem que ajudar a criança a flexibilizá-los, né? Então, uma pena que a Patrícia não esteja aqui, a gente não conseguiu aí fazer, porque ia ser aí um bate-papo, né? Bem gostoso, mas só para finalizar e depois eu tentar responder algumas das suas perguntas, as perguntas de vocês, né? Eu vou falar aqui de 3 aspectos, então, resumidamente, que eu acho que todo psicólogo deveria conhecer para ajudar crianças com dificuldades alimentares, né? Então, a primeira delas é ampliar esse olhar de que o comportamento que a criança apresenta
né? Não é que não é uma causa que está causando isso, que está causando a dificuldade alimentar, é uma consequência de algum desconforto sensorial, de um desconforto gastrointestinal, de uma inflexibilidade, né? Entender que as inflexibilidades, os rituais também são uma necessidade momentânea que a criança tem, né? Momentânea lá daquele momento, para manter o ambiente seguro, para manter uma segurança de que tudo vai estar bem, né? Para manter essa homeostase corporal que ele tem, né? E a última dica que eu daria, né, para os psicólogos muitas vezes eu coloco a mãe na sessão, né? Embora pareça um pouco estranho, né, para os colegas a gente envolver a mãe na sessão, mas a mãe é um instrumento poderoso, né? A mãe, ou o cuidador, ou o pai, né? Não precisa ser literalmente a mãe, mas quem está lá junto com a criança, né? É um instrumento poderoso. Por quê? Porque a criança está lá uma vez por semana com a gente, né? A gente está ajudando a criança a flexibilizar esse comportamento, né? Com várias atividades, com técnicas de mindfulness, com técnicas até comportamentais, né? E essa mãe tem que aprender como fazer isso em casa, tem que aprender também a flexibilizar situações em casa, tem que ampliar, tem que aprender junto com o profissional como ajudar o seu filho em casa, né? E isso é muito da abordagem integrativa. Lá no Instituto a gente não vê as mães na sala de espera, as mães costumam participar das sessões, porque a mãe é um instrumento muito importante nesse sentido, né? É uma parceria, a gente faz uma parceria com essas mães, né? Então essa seria alguma das dicas que eu daria, né? Alguns aspectos, não dicas, né? Porque para os colegas que estão assistindo ou até outros profissionais, né, que trabalham com crianças com dificuldades alimentares, terem um pouco mais de atenção, né? Procurar mudar um pouco o foco, né? O foco não, ampliar essa visão em relação à dificuldade alimentar, né? Deixa eu ver algumas perguntas para tentar aqui responder. A Gláucia, você acha que a disfunção do processamento sensorial não seria uma das maiores causas do transtorno alimentar seletivo? Ele não, a dificuldade alimentar ela é multifatorial, né, Gláucia? O processamento sensorial ele é muito importante, mas ele não é a única condição, a única causa para o transtorno alimentar seletivo, né? Então, de verdade, acho que são várias causas, né? Lá no Instituto, toda segunda-feira a gente faz uma avaliação integrativa, né? Com todos os profissionais, com TO, com Nutri, com Psico, com Fono, de famílias que vêm de fora de São Paulo, né? Eles passam o dia inteiro lá para fazer avaliação com todos os profissionais, né? E muitas vezes a gente percebe que sim, tem uma questão mais importante sensorial, em outros tem uma questão mais importante orgânica, vai depender muito do caso. Eu acho que o importante é a gente não entender cada caso como um caso, cada família como família, cada criança como única, né? Porque eu entendo que a gente tem uma tendência, né? Acho que é da nossa formação, da gente querer fazer protocolos, né? Ter uma sequência, né? Claro, tem que ter uma base que a gente tem que entender, né? E que a gente tem que estudar e que tem que, enfim, estar informado. Mas é importante ter essa visão ampla, né? De que tem vários fatores que podem influenciar aí nas questões alimentares, né? A Cláudia de novo. Percebo que muitas crianças não gostam de se sujar. Sim, né?
Qual a idade mínima para iniciar a avaliação com a psico? Lá no Instituto, a gente costuma fazer avaliações com a psico, são crianças um pouco mais velhas, né? Porque as crianças mais velhas, elas já estão um tempo com vários registros mentais de desconforto, né? As crianças mais novas, mesmo que elas tenham os desconfortos, tal, elas têm uma dificuldade maior de verbalizar, de comunicar o que elas estão sentindo, né? Principalmente as bem pequenininhas, que ainda não têm uma linguagem bem desenvolvida, né? Eu costumo avaliar crianças a partir de 3 anos, né? Lá no Instituto, tá? Então, tem a mama. Minha filha tem dificuldade alimentar, diagnosticada com problemas gastrointestinais, transtornos do processamento sensorial, apresenta comportamentos de inflexibilidades e rituais, sim, né? Lá é muito comum a gente observar crianças que têm desafios em todas as áreas, né? O importante é a gente priorizar, né? A base do conforto mesmo, o primeiro de todos a ser tratado, olhado, claro, o ideal é tudo junto, né? Mas a gente vai por partes, é o gastrointestinal, né? Então, e aí a gente vai caminhando, né? Tem crianças que precisam de tudo, precisam de TO, precisam de fono, precisam de psico, e aí fica inviável financeiramente para a família. Aí a gente prioriza, na realidade, qual que é a dificuldade que está mais impactando na história daquela criança, né? E a gente trabalha um pouco de tempo naquela área para depois passar para um profissional que aí vai realmente ajudá-la em outro sentido, né? Então, por exemplo, tem crianças que não vão direto para fono fazer a terapia da alimentação, porque elas são tão inflexíveis, elas são tão resistentes à mudança que fica impossível elas irem para fono quando a fono for apresentar um alimento, né? Fazer uma pequena modificação a partir daquilo que ela aceita, nem aquilo vai ser suportado por ela, né? Então a gente não quer queimar aí uma oportunidade, né? Então a gente trabalha um pouco, por exemplo, com a psico, com a TO, se for o caso de uma parte sensorial, para depois passar para fono. Tem crianças que começam primeiro com a fono, né? Aí vai depender do caso, né? Enfim. Mas, gente, é isso. Eu tenho outras perguntas, né? Eu vou tentar responder aqui depois. Acho que. Mas eu agradeço, peço mais uma vez desculpas a gente realmente não sabe o que aconteceu. Eu, enfim, aceitava a solicitação e não aparecia, né? A gente tinha preparado com muito carinho essa live, que seria um bate-papo bem gostoso, mas enfim, infelizmente a gente fez com que é possível, né? Isso é uma das coisas que a gente aprende muito com o trabalho com essas crianças, que tem coisas que são ideais e tem coisas que são possíveis, e nem sempre as ideais acontecem, né? A gente tem que flexibilizar. Então, falando de flexibilidade, estamos flexibilizando aqui a nossa live, né? Fazendo diferente, como a gente brinca lá com as crianças, vamos fazer diferente, né? Vamos flexibilizar, vamos fazer conexões neuronais aí, né? Novas conexões neuronais. Então, o importante, pessoal aí, meus colegas, os outros profissionais, é entender essa conexão corpo e mente, né? Então é isso, eu agradeço muito a participação de vocês e espero revê-los em breve. Quem sabe a gente repete aí uma live aí mais pra frente, tá bom? Um beijo grande, e pessoal que me perguntou, eu tento responder por e-mail, e quem quiser alguma dúvida, né?
pode me escrever. Meu nome é Jaqueline, Jaqueline@Instituto Infantil. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Eu queria aproveitar a situação, a oportunidade aqui e falar sobre os livros da doutora Patrícia, quem é mãe, quem é pai, quem é profissional. É importante que a gente esteja muito bem informado, estude, entenda da dificuldade alimentar, tenha essa visão mais ampla, né? São 2 livros. O primeiro livro foi feito um pouco mais para pais, mas tem muitas informações importantes. O segundo livro foi lançado agora no último encontro com a doutora Suzanne Morris, e é um livro basicamente para profissionais. Ele é bem importante, tem várias informações, inclusive da parte comportamental, né? E então é interessante. Eu vou estar bem próximo, disponibilizando um e-book para psicólogos com algumas dicas lá bem pontuais, né? Algumas regrinhas básicas para o atendimento de crianças com dificuldade alimentar na parte da psicologia. Aí vai ser bem mais pontual, né? Eu não posso deixar de falar do curso da Marcia. É uma terapeuta ocupacional do Texas que trabalha especificamente com dificuldade alimentar. Embora ela seja uma terapeuta ocupacional, né, ela faz o trabalho alimentar. E eu fui, né, no ano passado lá no Chile, fiz esse curso. Realmente foi um divisor de águas para mim. Quando a Patrícia me convidou para ir fazer o curso, eu falei, o que eu vou fazer o que eu vou aprender com uma TO, né? E de verdade, assim, realmente foi muito enriquecedora. Ela fala muito da parte da ansiedade relacionado à dificuldade alimentar, como lidar com isso. É bem prático, acho que vale a pena. Corram, porque as vagas estão limitadíssimas. Ele já lançou faz um tempo, né? Ela vem em dezembro, acho que dia 7 e 8, né? E aí tem um desconto até dia 31 de agosto. Então, quem tiver interesse, entra no site do Instituto, pede o link para se inscrever, tá bom? Então é isso. Se você gostou dessas informações, embora tenha sido meio truncadas, né? Você marca aí seu amigo psicólogo ou me manda um e-mail se você tiver alguma dúvida, tá? Gratidão por estar aqui num dia de semana à noite, e espero revê-los em breve. Um abraço.